Oi? Vocês estão me ouvindo agora? Estamos. Muito bem. Então, a nossa aula de hoje, ela vai ser destinada ao cálculo das áreas novamente. Só que ontem a gente viu as áreas no papel. A gente montou elas, né, de alguma forma, e a gente chegou nela numa dobradura, né? E hoje a gente vai ver elas do jeito algébrico. Algumas das fórmulas que a gente viu ontem, a gente vai ver elas de uma forma algébrica. Então, a primeira que a gente vai estudar é a do trapézio. A gente viu ontem a área do trapézio. Vocês lembram como é que é a área do trapézio? Vocês lembram como é que a gente chegou na fórmula do trapézio? E qual era ela, perdão? Qual era a fórmula do trapézio? Não lembra? Muito bem. Então, alguém mais recorda? Além da Natália, a Natália já falou que não lembra. Mas alguém lembra ou não lembra? Tá no material de ontem, pessoal. É base vezes altura, daí tem o B mais o B menor, algo assim? Uhum. Isso. Isso é a base maior mais a base menor, os 2 vezes a altura, dividido por 2. Isso. Então, nesta forma algébrica que a gente está vendo agora, a gente vai tentar chegar nesta mesma forma que a gente viu ontem, certo? Então, o que a gente vai fazer com esse trapézio que foi desenhado? A gente vai dividir ele em figuras mais simples. Digamos, a gente dividiu em a área 1, que é o que a gente vai calcular, que é um triângulo retângulo, né? Ele é mais simples de calcular. A área 2, a gente dividiu num quadrado. E a área 3 em outro triângulo retângulo. Então, a partir dessas 3 áreas, a gente vai chegar naquela fórmula que a gente viu ontem. Ou seja, quando a gente somar todas essas 3 áreas, a gente tem que chegar naquela fórmula de ontem, certo? Então, olha só, a gente tem que a base lá de cima, a menorzinha, é o Bzinho, né? Então, se essa parte vale B, como é um quadrado, né? A gente dividiu num quadrado, a parte de baixo também vai valer B. Só que ainda, essa parte de baixo, ela tem o Bzinho, tem uma parte que vale X, que é essa primeira parte que o Christian está mostrando, e ainda a última parte do final, que vale Y. Ou seja, a nossa base maior vai ser a soma dessas 3 medidas. O X com o Bzinho com o Y. Essa vai ser a medida que a gente vai ter para a base maior, certo? Muito bem, agora vamos por partes. A gente vai calcular a área do nosso triângulo do primeiro. Desculpa. A nossa área 1, a área do primeiro triângulo retângulo, certo? É essa primeira que aparece. A área do triângulo, a gente viu ontem, que a gente faz por base vezes altura dividido por 2, certo? Então, a base do nosso triângulo, deste nosso primeiro triângulo, vale x, né? É a medida de baixo. E a altura, a gente também não sabe ainda, né? Então, a gente vai chamar de h. Então, o b vezes h, na base vezes a altura, vai ficar x vezes h dividido por 2. E o mesmo
vai acontecer para a área 3, porque também é um triângulo retângulo, só que a base dele vai ser y e a altura vai ser a mesma, né? Então, vai ficar y vezes h dividido por 2, porque são dois triângulos, né? Então, a área do primeiro a gente já achou, e a área do segundo a gente também já achou. Opa, do terceiro. Agora a gente vai achar a área do quadrado, que é a do meio ali, né? Ou seja, a segunda área. Para a área do quadrado, a gente viu ontem também que a gente pode fazer base vezes altura, ou ainda lado vezes lado, porque as medidas são iguais, né? Então, a gente tem que... Pode falar, Cristian. Christian? Tá me ouvindo agora? Isso, agora sim. Tá. Eu tava falando no fim, não foi. Não, eu tava dizendo que aqui, como ele tem a base B e a altura H, ele vai ser um. Na verdade, vai ser um retângulo qualquer, não vai ser um quadrado. Tipo, as bases são iguais e as alturas são iguais pela característica do retângulo. Só para um detalhe, isso valeria para o quadrado também, mas como se a gente tomar como retângulo, vai valer para qualquer tipo de trapézio. Era só isso Isso, e se mesmo. fosse um quadrado, todas as medidas seriam B, né? Desculpa, então. Isso. Ele não vai ser Mas um não quadrado, ele também vai ser acontece. um retângulo qualquer, de base B, porque são duas medidas iguais, né? E altura H. Então, desculpa aí, falei errado. Não é um quadrado, é um retângulo. Então, mas a área do quadrado e do retângulo são a mesma, né? Então, a gente vai partir de base vezes altura. Ou seja, a nossa base é o Bzinho e a altura H. Então, a área 2 é o Bzinho, né, a base, vezes a altura. Agora, para calcular a nossa área total, a gente vai somar. Como a gente já tinha visto ali, a área 1 mais a área 2 mais a área 3. Olha só. A área 1 e a área 3 têm denominador. Então, o que a gente vai fazer com a área 2, que não tem denominador? Colocar um MMC ali, fazer um MMC entre eles. Então, a gente tem 2, 2, e embaixo da área 2 a gente tem 1, porque quando não tem ninguém, é 1, né? E para tirar o MMC desses três números, vai ser 2. Mas pode fazer, Cris, desculpa, eu já falei. Vai dar por 2. Então, a gente vai calcular agora. A gente tem que o nosso MMC todo é 2. Então, todas as nossas áreas vão estar sobre 2. A primeira área, ela não vai mudar, porque se a gente fizer 2, que é o nosso MMC, dividido por 2. Opa. Eu vou falar de novo. Para a área 1, a gente vai fazer o nosso MMC2 dividido por 2 e vezes o x e o h que estão em cima. 2 dividido por 2 é 1. Então, 1 vezes x vezes h vai dar o próprio x vezes h. Agora, para a área 2, a gente vai dividir 2 por 1. Quando a gente dividir 2 por 1, vai dar 2. E se a gente fizer 2 vezes o b e o h que estão em cima, vai ficar 2bh, né? 2 vezes b vezes h. E para a área 3, a gente vai dividir 2 por 2, que vai dar 1.
e vai multiplicar pelo YH que está em cima. E vai ficar o próprio YH. Então, deu para entender o que a gente fez até agora? Tá muito, muito rápido. Não, tá bom. Esse conteúdo aí tem a ver com a prova, né? Isso. Nenhuma dúvida até agora? Podemos continuar? Sim. Tá bom. Então, a gente tem que essa parte que a gente acabou de fazer, que todas têm o mesmo denominador, a gente vai colocar tudo sobre um denominador só. Então, o que a gente tem ali em cima e o que o Christian circulou ali é a mesma coisa, só que tá todo mundo sobre o mesmo denominador. Desculpa. O que acontece agora? Todos os nossos termos, os termos são o que são separados pelo mais, tá? Então, o x vezes h, o 2bh e o YH, todos têm o H em comum, certo? Então, esse H, a gente vai pôr ele em evidência, certo? O que é evidência? É pegar o termo que está repetindo em todos eles e deixar ele no cantinho, certo? Então, o que vai acontecer agora? O que a gente já mostrou pra gente, que o H tá ali fora, né? Tá separado. Isso. E o que acontece agora? A gente vai pegar todos os termos que sobraram ali, a gente tinha o XH, 2BH e YH. A gente vai pegar esses termos e vamos dividir pelo termo que a gente pôs em evidência, pelo H. Então, a gente tem XH e a gente vai dividir pelo H. Se a gente dividir isso pelo H, vai sobrar só o X, né? Porque o H é comum nos dois, então ele vai se cancelar. É a mesma coisa que a gente tivesse, não é que ele vai cancelar, vai ficar 1, né? É a mesma coisa que a gente tivesse, tipo, 2 dividido por 2. 2 dividido por 2 é 1. Então, quando tem 1, ele não necessariamente precisa aparecer, certo? Então, vai sobrar só o X. A mesma coisa acontece para o 2BH. A gente vai dividir esse termo, por H. E como o H é comum, vai ficar só 2B. E para o Y, a mesma coisa. A gente tem YH, a gente vai dividir por H e vai sobrar apenas o Y, né? Então, até aí, ok? Deu para entender? Meninas? Aquele 2Bzinho ali, ele foi distribuído entre os Isso. parênteses? Na verdade, a gente tem ele do lado que se a gente separar o 2B como B mais B, ele não vai fazer diferença, né? A gente só tá separando, é tipo um truque, assim, sabe? Pra gente chegar onde a gente quer. Então, a gente tem que, aquele 2B que tá na fórmula, ele vai ser separado em B mais B. Porque se a gente fizer B mais B, a gente volta pro 2B, que a gente tem. Então, é meio que um truque. Aí, a gente vai copiar ali embaixo essa fórmula que a gente tinha com o 2B, separando os dois Bzinhos. Então, onde tinha 2B, a gente vai separar um Bzinho e outro Bzinho. Então, por isso que fica X mais Bzinho mais Y e o outro Bzinho fora. Fora não, é só mais no cantinho, sabe? Ele só não tá junto, mas é a mesma coisa. É um truquezinho. Aí a gente tinha, lá em cima, quando a gente viu que o nosso Bzão, a nossa base maior ali embaixo, ela era composta pelo X mais Bzinho mais Y. Então,
Por isso que a gente separou, porque a gente precisa chegar nessa fórmula, né? Então, ali na nossa fórmula embaixo, onde a gente tem x mais b mais y, a gente vai trocar pelo valor do bzão, certo? E daí, com esse valor igual a bzão, o outro bzinho que tá dentro a gente copia e o resto só copia também. Então, vai ficar bzão mais bzinho vezes a altura, né? O h que tá lá fora, sobre 2. Essa vai ser a área do nosso trapézio. Deu para entender? É a mesma fórmula que a gente chegou ontem, só que de um jeito algébrico. E daí, quando a gente demonstra desse jeito, a gente coloca CQD. O Christian colocou ali agora, que é como queríamos demonstrar. Que a gente saiu daquele desenho e chegou na fórmula que a gente já tinha pronta. Certo? Alguma dúvida? Por enquanto, tranquilo, prof. Tá bom. Cristine, tudo certo contigo? Tu tá conseguindo entender? Tem alguma dúvida? Nenhuma dúvida? Eu acho que dá para continuar, então, Cristian. Agora, a gente vai ver, então, a área do losango. A gente viu ela ontem também. Vocês lembram como é que é a área do losango? Ninguém lembra? Ninguém lembra? Christian, mostra pra nós aí qual é a fórmula do losango. Aonde a gente vai chegar. Onde a gente pretende chegar. Isso aí. Ele colocou ali Dzão mais Dzinho sobre 2. Mas é vezes. Eu achei que era uma pegadinha, então eu vou fazer uma brincadeira. É mais ou é vezes? Vocês lembram? Se é mais ou é vezes? E às vezes? Vezes, isso. Exatamente. Então, é Dzão vezes Dzinho dividido por 2. É aonde a gente tem que chegar. Com aquela figura que a gente tem ali. Então, agora, a gente vai fazer o mesmo processo que a gente fez
pro... não tem problema, Cristina. A gente vai fazer o mesmo processo que a gente usou pro trapézio para calcular a área do losango, certo? Muito bem. O nosso losango, ele tá desenhado ali naquela figura, né, em vermelho, e a gente vai dividir ele em 4 triângulos, retângulos, certo? Então, a gente tem que, a gente viu ontem, né, que essa medida maior, né, que o Cristian passou primeiro, o nosso essa primeira que ele tá circulando agora, é o nosso desão, ou seja, a nossa diagonal maior. E a menor, essa menor medida que a gente tem, né, vai ser o nosso desenho, a nossa diagonal menor, certo? Então, do mesmo jeito que a gente fez para o trapézio, a gente vai calcular as áreas separadamente. Então, a gente vai calcular a área 1, a 2, a 3 e a 4. Só que, como a gente dividiu, a gente viu ontem que o losango, desculpa, ele tem 4 lados iguais. Quando a gente for calcular essas áreas, elas vão dar praticamente a mesma coisa. Por isso, a gente pode adiantar um pouco, calcular a área 1 e depois multiplicar pelas outras 4, né? Multiplicar por 4, porque a gente dividiu o triângulo em 4. Então, essa parte que aparece aí, que o A1 é aproximadamente, A2 aproximadamente, A3 aproximadamente, A4, quer dizer que as nossas áreas vão ser praticamente as mesmas. Por isso que, se a gente fizer calcular só a área 1 e multiplicar por 4, a gente consegue encontrar a área do losango total, certo? Então, a gente dividiu o nosso losango em triângulos retângulos. Para a gente encontrar essas medidas que a gente vai usar agora, a gente tem que a diagonal, essa do meio, a menor, né, é o desenho, certo? E quando ela encontra o desão, ali o segmento do desão encontra o desenho, quer dizer que eles vão se cruzar exatamente na metade, né? Então, do nosso encontro delas para a esquerda, a gente vai ter exatamente o desenho, a medida do desenho, dividido por 2, porque é a metade. E o mesmo acontece para a direita. Isso na interseção. Obrigada, professora. E o mesmo acontece, no caso, para a direita, certo? E essa medida do desenho vai ser a nossa base do triângulo, certo? Então, a nossa base deste triângulo vai ser o desenho dividido por 2, a metade da nossa medida do desenho. E para o desão, acontece a mesma coisa. A gente tem que este lado menor, então, no caso, seria um dos nossos catetos do triângulo, certo? O desenho sobre 2. E a outra medida do outro cateto vai ser o desão dividido por 2. Porque ele, a partir da interseção ali, ele vai ser dividido no meio. Então, aquela medida que a gente tinha, D, quando a gente cortou eles ali, vai ficar D sobre 2. Certo? E o nosso Lzinho, lá fora, é a nossa hipotenusa. Então, que é a medida do lado. Certo? Agora, a gente vai calcular, então, a área do nosso A1, triângulo A1, certo? A gente sabe que a medida da base vai ser o nosso Dzinho sobre 2, que é o que está embaixo. E a altura dele vai ser o Dzão sobre 2. E a gente vai, então, substituir isso na forma. Aonde tem Bzinho, a gente substitui por Dzinho sobre 2. E aonde tem altura, a gente substitui por Dzão sobre 2. Certo? Agora a gente vai fazer a operação de multiplicação de frações entre eles, né? Vai ficar o numerador vezes o numerador e o denominador vezes o denominador. O Dzinho vezes o Dzão, a gente vai deixar exatamente assim, Dzinho vezes Dzão.
porque a gente não sabe as medidas deles, né? Então, vai ficar eles mesmos. E 2 vezes 2 é igual a 4. Então, a gente vai ficar com Dzinho vezes Dzão sobre 4. E como na forma do triângulo, para a área do triângulo, a gente tem que dividir por 2, né? Ainda vai ficar dividido por 2. Eu acho que eu esqueci de falar isso, desculpa. A gente vai substituir na área do triângulo, né? Então, a gente vai fazer a base vezes a altura dividido por 2. A gente já fez a base vezes a altura e a gente chegou em Dzinho vezes Dzão sobre 4. E ainda agora a gente tem que dividir por 2. Para fazer divisões e frações, a gente copia a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda fração. Então, a nossa primeira fração é Dzinho vezes Dzão sobre 4. E a gente vai multiplicar pelo inverso da segunda. A segunda fração, a gente tem 2 sobre 1. Então, quando a gente inverter, a gente vai ficar com 1 sobre 2. Certo? Tudo certo até aqui? Alguma dúvida? Tudo certo? Vocês estão entendendo? Tá dando para entender, sim. Cristine, tu tá conseguindo entender? Ficou com alguma dúvida no que eu falei? Então tá bom, então vamos continuar. Agora a gente tem que fazer essa operação do Dzinho vezes Dzão sobre 4 vezes 1 sobre 2. A gente vai fazer multiplicação de frações, certo? Numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. Então, a gente vai ficar com Dzinho vezes Dzão vezes 1, vai dar eles mesmos, né? Dzinho vezes Dzão ou Dzão vezes Dzinho. A ordem que a gente botar eles não vai fazer diferença porque é uma multiplicação, certo? E agora, 4 vezes 2, 8. Então, a nossa área 1 vai ser igual a Dzão vezes Dzinho sobre 8. E daí, a gente tinha mostrado ali em cima que era só a gente fazer a área 1 e multiplicar por 4 que a gente ia encontrar a área do losango, certo? Então, o que a gente vai fazer agora? 4 vezes a nossa área 1, que foi Dzão vezes Dzinho sobre 8. O que a gente está fazendo ali agora, e como 4 e 8 são múltiplos, né? A gente pode cancelar eles. Então, a gente vai simplificar tudo por 4 e vai ficar 1 e 2, certo? Porque 8 dividido por 2 é 4 e 4 dividido por 4 é 1. E daí agora é só a gente fazer a multiplicação de novo. Aí a gente vai ter Dzão vezes Dzinho vezes o 1, que a gente cancelou, e o 8 vezes o 1, que estaria embaixo ali do 4. Opa, o 8 não, o 2, porque a gente simplificou. Desculpa. Então, a gente vai ficar com Dzão vezes Dzinho, né? E o 2 vezes o 1, que é igual a 2. E a gente chegou na área do nosso losango que a gente queria. Tudo certo? Alguma dúvida? Não, prof. Então, podemos seguir? Sim.
A próxima figura que a gente vai calcular a área dele agora é o triângulo equilátero. Vocês lembram quais são as características ou a característica marcante do triângulo equilátero? A gente estudou os triângulos semana passada, né? Aí a gente dividiu eles conforme os lados. Vocês lembram qual é a característica do triângulo equilátero? Os lados deles são iguais? Isso, exatamente. Então, o triângulo equilátero quer dizer que ele tem os lados iguais, né? Todas as medidas dos lados são a mesma, certo? Então, na nossa figura ali, a gente tem o triângulo com os 3 lados igual a L, certo? Ou seja, quer dizer que é a mesma medida, né? E a gente precisa calcular a área dele. Para calcular a área dele, a gente precisa da medida da base vezes a altura, né? Só que a nossa altura, neste triângulo equilátero, ela vai estar dividindo o triângulo equilátero bem ao meio, certo? E quando ela divide ele ao meio, essa medida de baixo, ele vai, que era Lzão, vai valer L sobre 2, ou seja, ele vai dividir na metade, né? Então, por isso que a nossa base do triângulo A1 vai ser L sobre 2 e a nossa altura vai ser H, vai ser H. Então, para calcular a área do triângulo 1, a gente vai fazer base vezes altura dividido por 2, né? A área do retângulo. Aí, ali, a gente tem do lado que o nosso B, a nossa base vale L sobre 2, e a altura a gente não sabe. Então, a gente vai chamar de H, certo? Aí, do mesmo jeito que a gente teve no losango, se a gente calcular a área do triângulo, a área do triângulo total vai ser a soma das duas áreas que a gente dividiu, né? Mas a área 1 que a gente vai encontrar, ela vai ser exatamente, praticamente, o mesmo valor que a gente tem para a área 2, né? Porque são triângulos, ele dividiu o triângulo equilátero ao meio, né? Então, eles vão ser, o valor que a gente achar para a área 1 vai ser igual ao valor que a gente vai achar para a área 2, certo? A gente precisa, então, encontrar o valor da nossa altura, certo? A primeira coisa que a gente vai fazer é encontrar o valor da altura. E como a gente tem um triângulo, né, a gente pode usar o Pitágoras, né? A gente tem que um dos nossos catetos, o nosso cateto menor, vale L sobre 2, a medida de baixo. O outro cateto é o H, né? O cateto um pouco maior que vale o H. E a nossa hipotenusa, que tá lá fora, né? É o nosso lado, né? O Lzão. Então, a gente vai substituir no Pitágoras. A gente vai substituir em Pitágoras, né? A nossa hipotenusa, o valor da hipotenusa, que é L ao quadrado, vai ser igual à medida do nosso primeiro cateto, que é L sobre 2 ao quadrado. Não tem problema, Natália. A hipotenusa, então, que é o que o Christian está escrevendo agora, que é o L, que a gente tinha ao quadrado. O nosso primeiro cateto, que é L sobre 2 ao quadrado, mais a outra medida do nosso cateto, que é o H ao quadrado, certo? A gente pegou as medidas que a gente tinha e estamos aplicando Pitágoras, certo? Então, agora a gente vai resolver. L ao quadrado vai ficar L ao quadrado, certo? Agora, L sobre 2 ao quadrado. A gente vai fazer o quadrado do L e o quadrado do 2, sobre o quadrado do 2, né? Então, L ao quadrado vai ficar L ao quadrado, e 2 ao quadrado vai ficar 4, né? Porque 2 ao
ao quadrado é 4. Mais o quadrado da altura. Opa, a altura ao quadrado. Isso. Então, a gente vai ficar a nossa fórmula. Como a gente quer achar a altura, a gente vai isolar a altura. Ou seja, a gente vai deixar a altura de um lado e vai passar as outras medidas para o outro lado. Então, a gente vai ficar com a altura ao quadrado igual ao Lzão, que já estava lá do outro lado, né? L ao quadrado. Opa, não é Lzão, é só L mesmo. L ao quadrado. E aquele L ao quadrado sobre 4 que estava junto com H, a gente vai passar para o outro lado diminuindo. Então, vai ficar L ao quadrado menos L ao quadrado sobre 4, certo? Agora, a gente tem que resolver isso daí. Como é que a gente faz para resolver? A gente tem uma fração né, L sobre 4, e a gente tem o L ali, que vai estar sobre 1, né? Então, a gente vai tirar MMC entre o L ao quadrado e o menos L ao quadrado sobre 4, certo? O MMC entre 4 e 1 é o 4, né? Então, a gente vai pegar o nosso 4 MMC, né? 4 dividido por 1 vai dar 4. E aí, a gente vai multiplicar pela medida do L ao quadrado que está em cima. Então, a gente vai ficar com 4 dividido por 1, 4. E o 4 vezes L ao quadrado, 4L ao quadrado. Certo? A mesma coisa vai acontecer para o L ao quadrado sobre 4. A gente tem o nosso 4, que é o MMC. Então, a gente vai dividir 4 por 4, que vai dar 1. E a gente vai multiplicar pela medida do L ao quadrado que está em cima. E 1 vezes L ao quadrado é o próprio L ao quadrado. Então, a gente vai ficar com o H ao quadrado igual a 4L ao quadrado sobre 4 menos L ao quadrado sobre 4. Como a gente tem os mesmos denominadores, agora a gente pode fazer a operação de menos entre eles, né? Pode subir até aí. Então, a gente tem 4L ao quadrado menos L ao quadrado vai ser igual a 3L ao quadrado sobre 4. Certo? Essa vai ser a nossa medida da altura, só que a nossa altura ainda está ao quadrado. Então, o que a gente tem que fazer quando tem uma medida ao quadrado? Como é que a gente pode tirar aquele quadrado dali? A gente pode aplicar a raiz quadrada. Só que, como a gente quer tirar a raiz do h, e a gente tem uma equivalência, né, um sinal de igual, uma igualdade, então a gente vai tirar a raiz, vai pôr raiz no h, e também no 3L ao quadrado sobre 4, que está do outro lado, certo? Então, a gente vai tirar a raiz de todo mundo. Então, a raiz quadrada de h ao quadrado, a gente vai cancelar, né, o quadrado com o quadrado, vai ficar só h, e com o 3L ao quadrado sobre 4, a gente vai cancelar também algumas raízes, a raiz com alguns dos elementos, certo? O L ao quadrado, a gente pode cancelar também, então L ao quadrado vai ficar L, e a raiz quadrada de 4, a gente conhece, né? Raiz quadrada de 4 é 2, né? E então, a gente vai ficar com o H, que a gente já tirou a raiz dele, e o L sobre 2, certo? Que a gente já tirou da raiz. E o 3, como a gente não tem como tirar a raiz dele, ele não tem algum termo que a gente possa cortar a raiz dele exatamente, a gente vai deixar ele na raiz, para ficar mais, digamos, prático, para não ter muitos números, certo? Então, a gente vai ficar com a altura, né, o nosso H, vai ser igual a raiz de 3 vezes L sobre 2. Ou seja, a altura vai ser igual à medida do lado sobre 2 vezes a raiz de 3. Ou o lado vezes a raiz de 3 sobre 2. Certo? Alguma dúvida no processo que a gente fez até agora?
Deu para entender? Então tá bom. Então agora que a gente encontrou a medida da nossa altura, a gente pode calcular a área do nosso triângulo, do nosso A1, né? O triângulo 1. Então a gente sabe que a área do triângulo a gente calcula por base vezes a altura sobre 2. A gente já tinha definido ali em cima que a nossa base do triângulo, né, era o L, a medida do L sobre 2. Né? Isso, ali. E a nossa altura, a gente encontrou agora. Então, a gente tem que a medida da base é L sobre 2, e a medida da altura é raiz de 3 vezes L sobre 2. Tudo isso sobre 2, porque é da fórmula da base da área do triângulo. Então, a gente vai resolver agora a base vezes a altura. A gente vai fazer multiplicações de frações, né? Numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. Então, a gente tem L vezes raiz de 3 vezes L. O nosso L, a gente pode, tá repetindo, né? Então, L vezes L, L ao quadrado. E o raiz de 3, ele não tem muito o que fazer, então a gente copia ele. E agora? 2 vezes 2, né? Denominador vezes denominador, dá 4. Então, a gente vai ficar com, e ainda sobre 2, né? Então, a gente fica com L ao quadrado raiz de 3 sobre 4, dividido por 2. A gente vai fazer divisões de frações, copia a primeira fração e multiplica o inverso da segunda, né? Então, a gente tem a nossa primeira fração, L ao quadrado raiz de 3 sobre 4, e a gente vai multiplicar pelo inverso da segunda fração, que a gente tinha 2 sobre 1. Então, quando a gente inverter, vai ficar 1 sobre 2, certo? E aí, o que a gente vai fazer agora? Multiplicações de frações. Numerador por numerador, denominador com denominador. Isso. Esse númerozinho aí, o que a gente fez de novo, é o 2, certo? Então, a gente vai ficar com L ao quadrado raiz de 3 vezes 1, que é o próprio L ao quadrado raiz de 3, e 2 vezes 4, que é igual a 8. Então, a nossa área 1 é L ao quadrado raiz de 3 sobre 8, certo? A gente definiu ali em cima também que as nossas áreas, A1 e a área 2, elas iam ser exatamente iguais, né? Então, a gente vai... Então, a gente vai agora multiplicar essa área que a gente achou por 2, porque vai ser 2 vezes a mesma área, né? Que vai nos dar a área do triângulo equilátero. Então, a gente tem ali 2 vezes a nossa área 1, que é L ao quadrado raiz de 3 sobre 8. O 2 e o 8 a gente pode simplificar, né? Que vai dar 2 dividido por 2, 1. 8 dividido por 2, 4. Então, a nossa área do triângulo equilátero vai ser igual a L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Certo? Alguma dúvida? Deu para entender? Olha, por enquanto eu tô entendendo. Então, tá bom. Meninas, Calhanda, Cristiane. Sim, tá bem para entender. Então tá. Então agora a gente vai para a última área que a gente vai calcular hoje, que é a área do círculo. Para calcular a área do círculo, a gente tem que fazer algumas... Pera, vamos ver se eu vou... A gente vai usar as figuras, algumas das figuras que a gente já calculou, e a gente pode colocar elas dentro de um círculo, certo? Isso chama-se uma figura inscrita num círculo. É inscrita, né? Christian, falei certo? Inscrita. Isso.
Então, a gente vai inscrever figuras, algumas figuras que a gente conhece, dentro do círculo, certo? Esse quadrado, a gente tem o quadrado inscrito no círculo, certo? Só que o quadrado, ele tem alguns espaços que fica fora dele, ali, que tá sobrando bastante coisa pra gente aproximar com a área do círculo. Então, a gente vai sempre pegar a figura, uma figura, né, geométrica, com os maior número de lados que a gente puder. Porque, ó, nessa segunda que o Christian está mostrando, a gente tem um pentágono. O pentágono tem 5 lados, ele é um pouco maior que o quadrado. Mas mesmo assim, ficou sobrando um espacinho fora ali, que é onde o Christian está mostrando. Agora, a próxima figura que a gente tem é o hexágono. Ele já ficou maior, mas mesmo assim ainda sobram espaços, dentro do nosso círculo. Então, para a gente entender isso, a gente tem que pegar sempre a figura com o maior número de lados, que é aquela partezinha onde está mostrando que tem as letrinhas, tem F, G, H, I, J, K, ou seja, esses são os lados da figura, né, os vértices. Então, a gente vai ter, para essa figura, N lados. Isso, o Christian escreveu ali que quanto maior for o número de lados, maior se aproxima com a área do nosso círculo. Mais próximo será com a área do nosso círculo. Isso, então, a gente vai se basear nesta figura que o Christian estava mostrando ali. Que a gente vai ter... eu esqueci de falar antes que são polígonos regulares, né? Ou seja, eles têm o mesmo lado, né? A mesma medida de lados. Eu esqueci de falar antes. Então, são sempre polígonos regulares que a gente vai pôr ali dentro. Por isso que os nossos lados vão ser iguais a L, porque todas as medidas são iguais, certo? Então, a gente vai se basear num desses triângulos que a gente formou, certo? A gente tem que o nosso centro da figura ali é o nosso ponto P, ou seja, vai ser o centro, né, o vértice do centro, né, o ponto central, o P. A gente pegou, então, aquele triângulo que tem como centro o P, tem como os nossos vértices, são P, o A e o B, certo? E a gente tem que a medida do A para o B, né, o segmento entre eles ali, vale L, que é a medida do nosso lado. E, então, a gente tem um triângulo. A gente sabe calcular a área do nosso triângulo. Para a gente calcular a área do nosso triângulo, a gente vai fazer base vezes altura sobre 2, certo? E, então, a gente tem que a nossa base vale L. A nossa altura, neste caso, é aquele Azinho que está ali no centro, né? Que forma 90 graus com o AB. Esse Azinho é o A de apótema. O que seria esse apótema? Ele vai ser um segmento de reta também, e ele vai ter ele é mais usado, a gente vai ver ele agora no círculo, e depois a gente vai usar ele também quando a gente for estudar mais adiante. Então, o apótema é a medida que tem extremidade no centro, né, da nossa figura, que a gente tem ali, que é o círculo. Ele tem, então, o ponto P como extremidade, e tem extremidade no outro lado, né, que corta o AB perpendicularmente, ou seja, forma 90 graus com o ângulo. Este vai ser o nosso apótema, certo? Então, a nossa área desse triângulo vai ser a nossa base, que é o lado L, vezes a nossa altura, que é o nosso A de apótema. A gente tem também, ali do ladinho, que como a gente tem uma figura de N lados, a gente não sabe quantos lados tem essa figura,
e também a gente sabe que é um polígono regular, quando a gente vai calcular o perímetro do polígono regular, a gente pode fazer o valor do nosso lado, né? O lado L, né? O valor que a gente tem para o lado, vezes o número de lados que a gente tem nessa figura. Então, a gente vai ter que o nosso perímetro é o L, a medida do lado, vezes o N, o número de lados que a gente tem no nosso polígono, certo? Então, o que vai acontecer agora? A gente tem, então, a nossa base vezes a nossa altura dividido por 2. E a nossa base ela vai ser desse triângulo, certo? Só que como a gente quer o total, né? A gente quer calcular tudo, a gente vai pegar a medida do nosso lado vezes o nosso apótema e vai multiplicar pelo N, que é o número de lados que a gente tem nessa figura que a gente está calculando. Então, a gente vai ficar com o L, que é o lado, vezes o apótema, vezes o N, que é o número de lados, certo? A gente viu ali, então, a recém, que o nosso L vezes o N seria igual ao nosso perímetro, certo? Se a gente fosse calcular o perímetro dessa figura, a gente ia ter L vezes N. Então, como a gente tem L vezes N ali, a gente pode substituir esse valor por P, que vai ser a mesma coisa, né? Só que um ele tá espalhadinho, tá mostrando que é L vezes N, e no outro a gente juntou tudo e chamou de P, que é o P é o L vezes o N. Então seria a mesma coisa. E o A, como a gente não vai juntar ele vai ficar A. Então a gente tem P vezes A sobre 2, né? O P é o nosso perímetro vezes A, apótema, sobre 2, certo? Essa seria a nossa área. Essa será a nossa fórmula para encontrarmos a área de qualquer polígono regular. Isso mesmo, inscrito, né? Podemos continuar? Tudo certo até aqui? Deu para entender? Então tá bom. Então, a gente tem agora, né? A nossa área vai ser o P vezes o A sobre 2. A gente tem, então, que a gente vai calcular agora o círculo. Para a gente calcular o perímetro do círculo, a gente vai calcular toda aquela medida que está em azul. Só que essa medida que está em azul é exatamente igual à circunferência do círculo, né? E para calcular circunferência, a gente tem uma formulazinha que é 2πr. Essa é a fórmula que a gente calcula a circunferência, certo? Então, o nosso P, ele vai ser exatamente igual à medida da circunferência. Por isso que o P é igual a 2πr, certo? E o nosso A, nosso apótema, que a gente tem naquele triângulozinho ali, ele vai ser exatamente igual à medida do raio do círculo, que o raio do círculo, ele tem extremidade no centro e tem extremidade lá do outro lado, certo? Então, ele vai ser a mesma medida que o apótema. Por isso que o A é igual ao R, certo? Então, a gente vai substituir na fórmula que a gente tinha, do P vezes A sobre 2, essas informações que a gente estipulou agora. Então, a gente vai ter que o P é igual a 2πr e o A vai ser igual a R. Então, a gente vai ter 2πr vezes R sobre 2. A gente tem um 2 no numerador e um 2 no denominador. Então, a gente pode cancelar eles. E ainda, a gente tem R vezes R. E R vezes R é R ao quadrado. Então, a área do nosso círculo vai ser igual a πr ao quadrado. Certo? Deu para entender?
Ficou alguma dúvida? Tudo entendido? Não, por enquanto não tem dúvida. Pode ser que na hora que eu vá fazer a prova, eu fique com alguma dúvida, porque eu sempre, na hora de fazer o exercício, eu nunca sei por onde eu começo, daí eu fico com dúvida. Sim, entendi. Acontece comigo também, às vezes. Meninas, Cristine, Caliandra, tudo certo? Deu para entender? Sim, é como a colega disse, né? Que na hora que a gente vê que por onde começa e coisa assim, que fica mais complicado, mas assim tá dando para entender. Então tá bom. Isso. O Christian falou então que vocês podem ficar bem à vontade para chamar a gente, que a gente vai ajudando vocês, certo? Tu quer falar mais alguma coisa, Christian? Algo que eu esqueci de falar? Tudo certo? Tudo bem, Christian. Tudo bem. É verdade. A gente pode fazer um exercício agora, Christian? Pra botar em prática isso que a gente estudou agora? Então tá bom. Ok. Muito bem. A gente vai calcular a área dessa figura da letra A, né? Essa figura da letra A, como é que a gente pode chamar essa figura da letra A? Quantos lados ela tem? Como é que a gente chama uma figura que tem esse número de lados aí? Muito bem, o Christian circulou ali para nós agora. Eu não sei se vocês contaram, mas a figura tem 8 lados. Como é que a gente chama uma figura que tem 8 lados? Octógono? Isso. Muito bem. Então a gente vai calcular a área desse octógono, certo? Só que ele foi dividido em figuras que a gente já conhece, certo? Ele tem ali no meio um retângulo, né? Que tem um lado. Desculpa. Os lados deste octógono, eles são regulares, né? Então todos os lados dele são iguais a 40, certo? Então a gente tem essa medida, essa figura no meio que a gente conhece, que é o retângulo. Ele tem como medidas 40, né? 40 é o comprimento da altura dele, da largura. Nesse caso vai ser a nossa base, né? 40 é a medida da base do retângulo. E o 96, que está marcado ali, vai ser igual à altura do nosso retângulo. Então, para a gente calcular a área desse. Vamos separar eles em figuras que a gente conhece, certo? Então, a gente vai calcular a área deste retângulo e depois a gente vai calcular a área dos trapézios, certo? A gente sabe que essa figura é um polígono regular, né? Então, ele foi dividido em um retângulo e 2 trapézios. Esses 2 trapézios vão ter a mesma área, porque eles são equivalentes, eles são iguais, certo? As medidas deles vão ser as mesmas. Ó, a gente tem a nossa base maior,
que vale 96 milímetros, perdão. E a nossa base menor é a mesma medida da nossa base do retângulo, ou seja, do nosso lado do octógono, que é a mesma, né? Então, é 40 milímetros. A gente tem um trapézio de base 96, base maior, desculpa, 96, e base menor, 40 milímetros. Então, a gente vai calcular a área do nosso retângulo e depois vai somar com as áreas dos nossos trapézios, certo? Que são iguais. Vamos calcular, então, agora a área do nosso retângulo. A gente já estudou a área do retângulo. Como é que é a área do retângulo? Vocês lembram? Base vezes altura? Isso, isso. Então, a gente vai calcular base vezes altura. A base do nosso retângulo é a medida do 40, que tá lá embaixo, né? Então, a gente vai ter 40 vezes 96, que é a medida da nossa altura. Quanto é que dá 40 vezes 96? Façam aí e me digam depois. Quanto que dá 40 vezes 96? Três mil oitocentos e quarenta? Isso, isso. Eu fiz bem pequenininho aqui, depois eu não entendi o que eu fiz, mas é isso. 3.840 milímetros ao quadrado, né? Milímetros quadrados. Então, essa é a área do nosso retângulo, certo? Agora, a gente vai calcular a área do nosso trapézio. A gente já sabe que a base maior dele vale 96. Opa! Eu sei a medida da base maior, mas qual é a fórmula para nós calcular a área do trapézio? A gente viu ontem e viu hoje de novo. Como é que a gente faz para calcular a área do trapézio? Eu sei que é a base maior e base menor. É alguma coisa assim. Isso, base maior, base menor. A gente vai fazer. Cristine, tu lembra como é que faz? A gente usa a base maior e a base menor. Mas mais o quê? Dividido por 2 também. Mas tá faltando uma coisinha que a gente tem que fazer. A gente tem base maior, base menor. Falta a gente a gente tá mostrando aquela medida ali. O que é aquela medida? O que vocês acham que é aquela medida 28 ali? Que o Christian tava mostrando. Nenhuma ideia do que seja aquele 28? Altura? Isso, a altura. Então a gente vai fazer. Então a gente vai fazer a nossa base maior mais a base menor vezes a altura dividido por 2. Então a gente já tem as medidas da base maior, da base menor
e da altura, que a gente descobriu que é o 28, certo? Então, a gente vai fazer 96 mais 40 vezes 28 sobre 2. Façam aí e depois me digam quanto acharam. Eu achei 1904. Isso, exatamente. Então, a área desse nosso trapézio vai ser igual a 1904, certo? Milímetros quadrados, né? Que a gente tinha colocado ali. A gente já viu a área do nosso retângulo e agora a área do nosso primeiro trapézio. Só que a gente sabe que esses dois trapézios, eles vão ter a mesma medida, né? Porque a base deles é igual, a base maior, a base menor e a altura deles são exatamente a mesma medida. Porque este nosso polígono é um polígono regular, certo? Então, a nossa área que a gente achou para esse trapézio vai ser igual à área do outro trapézio do outro lado. Agora, para a gente encontrar a área total, a gente vai fazer a área do nosso primeiro trapézio, mais a área do nosso retângulo, mais a área do último trapézio, certo? Então, a gente vai fazer 1904 mais 3.840 mais 1904. Quanto é que dá isso? A gente tem ali, né? 4 mais 4. 4 mais 4 é? 8. Isso. Aí depois a gente tem 090. Opa, 040. 040. 0 mais 4 mais 0? 4. Isso. Aí depois, 9 mais 8 mais 9. 9. A gente pode fazer 9 mais 9. 26. Ih, 26. 26, muito bem. E depois a gente vai ficar com 1 mais 3 mais 1, mais aquele 7. 2 lá de cima. 7, exatamente. Então, a área total do nosso octógono é 7.648 milímetros quadrados. Deu para entender? Alguma dúvida? Tudo certo. Então, tá bom. Então, agora, vocês já estão liberados para fazer todos aqueles exercícios da nossa lista e também a avaliação. A gente vai tirar dúvidas dos nossos exercícios amanhã, mas se vocês tiverem alguma dúvida antes de amanhã, também podem nos chamar. E então amanhã, na nossa monitoria, a gente vai resolver alguns desses exercícios, alguns que vocês acharem que tá muito difícil, aí a gente resolve junto. E
a gente pode tirar dúvidas para a prova também. E daí, na aula de sexta-feira, a gente pode tirar, digamos, especificamente dúvidas da prova, certo? Que horas é a monitoria amanhã? À 1h30. É, né, prof. Grace? 1h30 às 3h30. Monitoria amanhã, 1h30 às 3h30. E a nossa aula na sexta-feira também vai ser à 1h30. Christian, tu quer colocar mais alguma coisa? Falei tudo? Esqueci alguma coisa? Tá bom. Então era isso. Muito obrigada, Natália, por tu ter participado. Qualquer dúvida, nos chama. Tá bem, obrigada. Tchau. Tchau, tchau. Até amanhã. Boa tarde, até amanhã. Boa tarde.